Shalom, meu nome é Tarcísio Caixeta, este é o curso Aprendiz de Hebraico e esta é a nossa terceira aula. Você vai aprender agora mais 6 consoantes do alfabeto hebraico. Antes, porém, algumas curiosidades. A Torá, a Septuaginta e o Talmud são exemplos de textos universais produzidos pelo povo judeu, tendo como base o hebraico-aramaico. A Bíblia hebraica é chamada de texto massorético em homenagem aos massoretas, criadores das vogais e de outros sinais. Isto no século VIII depois de Cristo. Sobre isso estudaremos no próximo módulo. Com o estudo das vogais, começaremos o segundo módulo do nosso curso. Vamos à aula de hoje. Com as 6 consoantes que aprendemos na aula passada, chegaremos a 12. Vamos escrever as 6 letras aprendidas na aula passada? Pegue o seu caderno e uma caneta. Pronto? Vamos escrevê-las? Lembre-se, nós escrevemos e lemos hebraico da direita para a esquerda. Deixe-me escrever aqui no quadro. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He, Vav. Você vai aprender agora as 6 consoantes novas, a partir de Jonas capítulo 1, verso 5. A 7ª letra do alfabeto hebraico se chama Zain. A Zain aparece uma única vez em Jonas capítulo 1, verso 5, na terceira palavra, essa em vermelho. Repita após mim, Zain. A consoante Zain soa como Z em qualquer posição na palavra. Ela representa o número 7 e é transliterada ou representada pela letra Z. Então, a Zain representada pela letra Z. Colocando as vogais depois de Zain, temos os sons Za, Z, Zi, Zo, Zu. Colocando as vogais antes de Zain, temos os sons As, Es, Is, Os, Us. Vamos escrever uma palavra com a consoante Zain? Zain mais Re igual a Z. Este, isto. Zain, Re, Z, este, isto. A 8ª letra do alfabeto hebraico se chama Het. Aparece na segunda palavra, destacada em azul escuro. Repita após mim. Het. A consoante Het soa como 2 R's em qualquer posição na palavra. Ela representa o número 8 e é transliterada ou representada pela letra H pontilhada. O som é mais similar ao J espanhol como na palavra hijo. Colocando as vogais depois de Het, temos os sons Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Colocando as vogais antes de Het, temos os sons Ar, Er, Ir, Or, Ur. Vamos escrever aqui no quadro a Het e também uma palavra com essa consoante. Het, representada por um H pontilhado. E nós vamos escrever aqui a palavra Rabá ou Ravá. Antes, porém, vou limpar a palavra Z. Este, isto. Het, Bet, Aleph, Rabá ou Ravá, que significa ele escondeu, ele ocultou.
A nona letra do alfabeto hebraico se chama Tet. Aparece na sétima palavra, destacada em verde. Repita após mim, Tet. Vamos escrevê-lo aqui? A consoante Tet soa como T em qualquer posição na palavra, porém não soa como T da palavra tio. O som é sempre duro, como no espanhol e no italiano, ta, te, ti, to, tu. Ela representa o número 9 e é transliterada ou representada pela letra T pontilhada. Então, T com um pingo embaixo, ou um ponto. Colocando as vogais depois de Tet, temos os sons ta, te, ti, to, tu. Colocando as vogais antes de Tet, temos os sons at, et, it, ot, ut. Vamos escrever uma palavra com a consoante Tet? Tet mais bet mais ret é igual a tabar. Tabar significa cozinheiro. Vou limpar aqui a palavra Ravá ou Rabá, ele ocultou, e escrever com a letra Tet, um exemplo, a palavra tabar. Tet, bet e ret. Tabar, cozinheiro. Por falar em cozinheiro, tabar, quando morei no kibbutz Shfaim, a culinária também foi novidade. Acostumado a comer arroz com feijão todos os dias no Brasil, passei a comer falafel, lentilha, hummus, que é uma pasta de grão de bico e outros ingredientes, saladas já no café da manhã com direito a comer pimentão cru. É bastante saudável, mas o paladar estranha nas primeiras tentativas. Contudo, estudar hebraico com o sabor da cultura é uma dádiva. Voltemos ao alfabeto. A 10ª letra do alfabeto hebraico se chama Yod. Está na primeira palavra de Jonas, capítulo 1, verso 5, na cor laranja e em várias outras palavras desse mesmo verso. Repita após mim, Yod. A consoante Yod soa como I, representa o número 10 e é transliterada ou representada pela letra Y. Então, vou limpar aqui a palavra cozinheiro, tabar, e escrever a consoante Iod. É a menor consoante do alfabeto hebraico. Representada pela letra Y. Colocando as vogais depois de Iod, temos os sons Iá, Iê, I, Iô, Iu. Vamos escrever duas palavras com a consoante Iod? Iod mais Dalet igual Iad. Iod, Dalet, Iad. Se invertermos as letras, escrevermos primeiro a consoante Dalet e depois a Yod, aí nós temos Dai. Dai significa suficiente, enquanto Iad significa mão, Dai, suficiente. E tem uma curiosidade aqui. A palavra suficiente nos lembra o Eterno, o nosso Deus. A expressão El Shaddai pode significar, dentre outras possibilidades, o Deus que é suficiente. El é Deus, Shah significa que e Dai, suficiente. Então, El Shaddai, o Deus que é suficiente. A 11ª letra do alfabeto hebraico se chama Kaf ou Raf. Aqui aparece sublinhada no texto na sua tela. Repita após mim. Kaf, Raf. A consoante Kaf ou Raf soa como K ou dois R's. Ela representa o número 20 e é transliterada ou representada pela letra K quando tem um pingo dentro, ou K sublinhada sem o pingo.
Quando é escrito no final de palavras, ela muda a sua forma. Então vamos escrevê-la aqui. Para isso, vou limpar a palavra iad, mão, e a palavra dai, suficiente. Então a letra kaf ou raf, então ela é representada pela letra K ou K sublinhada. Quando ela está no final de palavras, ela passa abaixo da linha, ela muda a forma. Colocando as vogais depois de kaf, temos os sons K, Q, Ki, Ko, Ku. Colocando as vogais antes de kaf, temos os sons ak, ek, ik, ok, uk. Colocando as vogais depois de raf, temos os sons ra, re, ri, ro, ru. Colocando as vogais antes de raf, temos os sons ar, er, ir, or, ur. A letra kaf começa uma sequência idêntica do alfabeto português. K, L, M, N. Vamos escrever uma palavra com a consoante kaf? Kaf mais iod igual a ki. Ki significa pois ou porque. Vou limpar a consoante kaf ou raf final, quer dizer, para finais de palavras, ela muda a forma, ela desce abaixo da linha. Vou aproveitar aqui a letra kaf, raf, e escrever do lado a iod, que é a menor consoante do alfabeto hebraico, e aí nós podemos ler ki, K mais Y, ki significa pois, porque. Já vou limpar de uma vez, para depois escrevermos a próxima consoante. A 12ª letra do alfabeto hebraico se chama lamed. Essa que aparece na segunda palavra antes da het e em várias outras partes no texto. Repita após mim, lamed. Vamos escrevê-la? A lamed é a única consoante do alfabeto hebraico que passa acima da linha. Lamed. A lamed representa o número 30 e é transliterada ou representada pela letra L. A consoante lamed soa como L em qualquer posição nas palavras. Colocando as vogais depois da lamed, temos os sons lá, le, li, lo, lu. Colocando as vogais antes de lamed, temos os sons al, el, il, ol, ul. Vamos escrever duas palavras com a lamed aqui no quadro? Então, vou aproveitar a lamed que já está aqui e escrever do lado aleph. Como a aleph é muda, a gente vai ler lo, lo. Lo significa não. A outra palavra, lamed, escrever aqui em cima, com a vav. Nós temos também a mesma pronúncia, lo. Porém, lo com aleph significa não, e lo com a vav significa dele ou para ele. Olha que interessante. Mesmo som, porém significados diferentes. Isso acontece também com a língua portuguesa. Vou limpar então lo, tirar aqui a aleph, deixar a lamed, lo que é não, e lo que é dele ou para ele. Nós chamamos isso de homofonia, quer dizer, mesmo som, mas com significados diferentes. Veja se você consegue ler agora as 8 palavras que aprendemos hoje. Você lê e eu falo depois, tá bom? Você leu Z? Parabéns! Z significa esse, este. Vamos para a segunda palavra? Isso aí, iad. Iad é mão. E a terceira? Dai.
Dai significa suficiente. A próxima, maravilha, que, pois, porque. A quinta, lo, perfeito, significa não. A sexta, mesma pronúncia, lo, tov meod, muito bom. Lo com vav significa dele ou para ele. A penúltima, tabar, cozinheiro. E a última, rabá ou ravá, que significa ele escondeu, ele ocultou. Para terminar a nossa aula, abra ou acesse a sua Bíblia em Isaías 34:14. Pause o vídeo e leia uma versão desse verso. Vamos ver algumas versões de Isaías 34:14? Vou ler na Almeida Corrigida Fiel, que diz: as feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Destacamos a parte que diz animais noturnos. Há várias versões para se traduzir animais noturnos. Então vamos a algumas delas. Criaturas noturnas, bruxa do deserto, monstro noturno, Lalamia, que é uma mulher com corpo de dragão na mitologia das Américas, e a palavra Lilith. Então, Lilith ou Lilith é a palavra hebraica que aparece nesse texto. Ela aparece em alguns contos judaicos como a primeira esposa de Adão, expulsa do Éden por não ser submissa. Pesquise sobre Lilith para aprender um pouco mais. Gostaria que você escrevesse aí no caderno as 12 primeiras letras do alfabeto hebraico. Treine os sons, os números que elas representam e a transliteração de cada uma. Vamos relembrar? Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Iod, Kaf ou Raf, Lamed. Chegamos ao final de nossa terceira aula. Até a próxima. Shalom!